Alô pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando aqui. Queridos, hoje nós vamos aí continuar falando acerca da distribuição vegetal pelo globo. Na aula passada nós falamos aí acerca dos biomas brasileiros, das formações, né, das zonas térmicas e as formações vegetais. Hoje nós vamos dar prosseguimento aí. Queridos, pega lá o livro de vocês, vamos continuar aí, ó, o nosso assunto, página 371, 72 e 373. Então é de suma importância que você esteja acompanhando aí o que o professor Marcelo está falando de cá, certo? Tem coisas que eu estou falando que estão aí no livro e eu estou explicando. Tem outras coisas que são novas que não consta no livro, então é bom que vocês prestem atenção. Mas é o assunto, então o livro para por aqui, o professor Marcelo estende um pouco para trazer uma informação nova para vocês, tá ok? Mas o livro ele é essencial, pega lá, certo? Então vamos dar prosseguimento aí, ó. Falando sobre as zonas térmicas e as formações vegetais, que foi onde nós paramos. Quanto à faixa de temperatura propicia ao desenvolvimento de vegetação, podemos dividir as formações vegetais em três grandes grupos, certo? Megatérmicas, que são as vegetações adaptadas e que necessita de temperaturas superiores a 30 graus, certo? Essas formações vegetais, elas vão estar aqui, ó, nessa região aqui. Então, aqui nessa região, principalmente aqui, ó, ela é quente e úmida. Então, essa aí são as vegetações megatérmicas. As mesotérmicas, vegetação adaptada a locais com temperaturas entre 15 e 12 graus. Então, nessa vegetação aqui, ó, nós vamos ter aqui, partir para cá já aumenta a temperatura, diminui a umidade, certo? Para cima é que vai ficando frio. Então, aqui são as mais quentes. Entre 15 e 12 graus, nós vamos ter elas aqui, ó. Esse tipo de vegetação aqui. Então, elas serão mesotérmicas. São aquelas que vão viver aí uma área, uma vegetação em temperaturas amenas ou temperadas. Microtérmicas, vegetação que necessita de temperatura inferior a 12 graus. Então, nós vamos ter elas aqui, ó. E a partir daqui, quando começa a subir, nós vamos ter aí, ó, inferior a 12 graus, de 12 graus para baixo, certo? Então, essa classificação, megatérmicas, mesotérmicas e microtérmicas, certo? Precisa ter uma temperatura elevada, precisa ter uma temperatura média e uma temperatura pequena, ou seja, baixa, tá ok? E aí nós vamos aos biomas terrestres. De acordo com as características climáticas da superfície terrestre, os biomas podem ser agrupados em 4 conjuntos: tropicais, temperados, polares e desérticos. Esses aí são os biomas existentes no mundo. O bioma ele vai agrupar características do local em que ele está inserido. Então, esses 4 biomas aí, os tropicais, os temperados, os polares e os desérticos, eles terão seus locais de ocorrência. Primeiro, os tropicais, ele vai estar entre os trópicos, abaixo do trópico de Câncer e acima do trópico de Capricórnio, certo? Cortado ao meio, aqui, ó, cortado ao meio pelo trópico do Equador. Então, essa aí é a chamada zona intertropical, né? Entre os trópicos. Então, essa daí vai ser a zona mais quente. Nessa zona aí, nós vamos ter aí a ocorrência também de biomas desérticos, certo? Por conta de alguns fatores. Os biomas desérticos, eles irão ocorrer aí entre os trópicos, cortado pelos trópicos. Onde passa um trópico, geralmente tem a ocorrência de um deserto, na linha do trópico. Seja ele Câncer,
Equador ou Capricórnio, certo? E vai ter outros fatores aí para haver a ocorrência de um deserto também, certo? Não é só essa questão aí da passagem do trópico, não. Temos outros fatores aí que daqui a pouco a gente fala. Os temperados. Os biomas temperados, eles vão ocorrer aí, aqui, ó, entre o Trópico de Câncer, nessa área aqui, e aqui, essa região aqui, abaixo do ciclo polar, tanto o Ártico como o Antártico. Então, nessa região, aqui no caso acima, né, que é o Polo Sul, nessa área aqui vai ocorrer o clima temperado. Como nós já vimos lá nos climas, existem 3 tipos de climas temperados e eu detalhei bastante isso aí para vocês. Então, nos climas temperados, marítimo, continental, nós vamos ter a ocorrência maior dessa vegetação. Já no clima temperado subpolar, aí ele já vai ser uma zona de transição do clima temperado para o clima polar. Então a vegetação aí ela vai mudar, ela vai ter umas características diferentes da vegetação temperada e também diferente da vegetação polar, certo? Aí já vão ter umas características próprias. É o que Aziz Absaber, que ele estudou o Brasil e criou essa metodologia para o Brasil, né, de domínios morfoclimáticos. Isso não existe em outra parte do mundo, não, só aqui. Quando o Aziz ele estuda o Brasil e essa transição de climas, ele delimitou faixas de transição ou zonas de transição, né? E nessa faixa ele disse o seguinte, ele disse, olha, aqui é uma faixa que ela não é, por exemplo, vamos falar do Nordeste aqui, nós temos o litoral, nós temos o agreste, nós temos o sertão e nós temos o meio norte, aqui no Nordeste, na região Nordeste. Aí ele olha e ele diz, olha, essa região aqui do litoral vai ter umas características específicas, diferente da região do sertão. Só que entre o sertão e o litoral, nós temos o agreste. O agreste não é litoral, não é sertão. Ele vai ter características diferentes. Tem algumas características, como por exemplo, umidade de lá do litoral, mas ele vai possuir alguma característica na vegetação que no momento em que ele vai estar se afastando do litoral, se aproximando do sertão, nós já vamos ver algumas características do sertão na vegetação do agreste. Então o agreste é algo singular, não é litoral, nem é sertão, é uma faixa de transição do clima. Para chegar a ser sertão, o clima ele sai do litoral, passa pelo agreste. Então, no agreste seria uma área de transição desse clima aí. A mesma coisa vai acontecer no resto do mundo, só que não temos Aziz Absaber espalhados pelo mundo para estudar dessa forma. Então, no clima aí temperado, nós temos essa singularidade também visível, assim como no tropical, certo? E então, pessoal, nós vamos aos climas polares, certo? Os climas polares, o próprio nome já diz, está nos polos, certo? Nos polos, nós vamos ter aí baixa pluviosidade, uma baixa umidade relativa do ar e vai ser um grande deserto gelado, certo? A região lá da Antártica, por exemplo, é uma grande geleira, a região lá no Polo Norte, e a vegetação característica aí é a tundra. Nos meses quentes, que as temperaturas lá não esquentam muito, surge a tundra com o degelo. Nas áreas mais próximas aí, vamos dizer, ao mar, o gelo começa a dissolver e aí
Quando dissolve, vai ficando visível o solo e aí surge a tundra. É uma gramínea, é uma mistura de lynx com grama, com musgo meio lamoso, e cresce muito rápido e serve de alimentação para alguns animais, certo? Então nós vamos ter essa vegetação aí no bioma polar. E os biomas desérticos, nós temos desertos quentes e nós temos desertos frios também, viu? Por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui de Angola e África do Sul, nós temos um deserto frio, deserto de Gobi. Aqui nós temos o deserto da Patagônia, lá na Argentina, frio. Aqui nós temos o deserto do Atacama, lá no Chile, frio. Aqui nós vamos ter o grande deserto de Gibson, esse é quente. Aqui nós temos o maior deserto da Terra, que é o deserto do Saara, né, que se estende um pouquinho aqui, ó, até essa área do Oriente Médio, que também nós vamos ter outros desertos aqui, mas essa região em si é uma região desértica. Então, aqui é quente, nessa região aqui também. Aqui nós vamos ter um deserto frio, certo? E por que frio, por que quente? Fatores que vão influenciar o clima, certo? A altitude. Teve um aluno que me perguntou uma vez, professor, tem condição de nevar no sertão nordestino? Tem condição. Qual seria o fator a provocar essa neve lá no sertão? O fator altitude. Vamos supor que lá no meio do polígono da seca, na região mais quente e seca do Nordeste, surge uma montanha altíssima. Lá no topo da montanha vai ter neve. No topo da montanha, não é na superfície não. Lá no topo da montanha vai ter a presença da neve, chamado gelo eterno. Então, pode nevar com o fator altitude, certo? E aí, nessas regiões aí, algumas tem o fator altitude. Aqui nós temos a zona mesmo, né? Zona temperada, a Cordilheira dos Andes está aqui. Então, o clima desértico ele está espalhado aí a depender da região, né? Aqui é um grande deserto, deserto gelado. E aí nós vamos agora destrinchar os biomas tropicais. Os biomas tropicais aí, pessoal, ó, nós temos aqui essa região na América, as grandes florestas, né? Essa região aqui na África e essa região aqui na Ásia. Então são as 3 maiores florestas tropicais do mundo. Na verdade só existem essas 3, né? Essas 3 vegetações, os biomas tropicais aí vão existir são essas. A maior delas aqui é a Amazônica, a floresta amazônica. Observe que aqui também, ó, a Mata Atlântica, parte dela do bioma Atlântico, e do Cerrado entra também nesse meio, porque é um bioma tropical também. Então, o Cerrado ele é grande, a Mata Atlântica também, então é tropical, certo? Só não podia entrar aqui a floresta de Araucária, que já é temperada, né? E aí nós temos as florestas equatoriais tropicais, olha, típicas de regiões de clima quente e úmido, com baixa amplitude térmica. O que viria a ser a amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Na região da Amazônia, nós vamos ter aí temperatura máxima 30 graus, temperatura mínima 26 graus. Então, a amplitude térmica aí é muito pequena, certo? Então, é o que nós vamos chamar. A diferença aí seria que 4 graus. Então, nós vamos ter essa baixa amplitude térmica aí. Observe como são as florestas. Ó. Aqui nós vamos ter as vegetações sempre verde por conta da constante umidade. Os troncos são altas, as florestas, certo? Ó, aqui uma outra floresta úmida equatorial. Essa aqui, ó, os lynx, os musgos sobre o galho,
por conta dessa constante e grande umidade, pouca. Observe que essa aqui nós já temos muita luminosidade, certo? Essa é a amazônica. Nessa floresta úmida equatorial aqui, nós já vamos ter pouca luminosidade. Observe aqui que a luminosidade, o que é isso? As árvores, elas são bem altas e vai fechando. É o que nós chamamos de floresta ou mata densa, fechada. E aí, isso obriga a árvore que precisa de luminosidade, ela crescer bastante e acopa a parte de cima da árvore e ir lá para cima para buscar essa luminosidade, certo? E aí nós vamos ver aí, ó, as savanas, savanas ou cerrado, né? Cerrado brasileiro, típica de clima tropical, e o clima lá do cerrado brasileiro é o tropical típico, certo? Tropical típico. Por quê? Porque nós temos outros tropicais e o tropical lá da região onde ocorre o cerrado brasileiro, que é na região centro-oeste, parte do nordeste, parte do sudeste, é um tropical com duas estações bem definidas. Uma estação fria e seca e outra quente e chuvosa. Então, nesse momento aqui no Nordeste, nós estamos na região na estação chuvosa. Já lá, eles estão na estação seca, mais frio. Então, quando vier o verão, lá eles vão estar aí na estação chuvosa. Isso não quer dizer que não chova lá nessa região, chove pouco, mas a secura ela é maior. Então, vamos aí, ó. Clima tropical, com a estação chuvosa e outra seca, composta por arbustos e gramíneas, com árvores esparsas. Ó, isso aqui são as gramíneas, essa grama. As árvores esparsas são isso aqui, ó. Observe que tem um espaçamento entre elas. E os arbustos são isso aqui. Arbustos é aquela vegetação de baixo porte, de pequeno porte, certo? Observem que tem diferença entre o cerrado brasileiro e a savana africana, certo? A savana da África, ela vai ter o que nós chamamos de vegetação limpa. Ó, observe aqui, ó, tem uma, tem duas, mas entre elas você não encontra vegetação arbustiva. Já aqui no Brasil, nós vamos ter, ó, temos aqui, ó, as árvores, né? As árvores que não são tão esparsas, porque entre elas nós vamos ter os arbustos. Então, é como se fosse uma vegetação suja, mas suja no sentido de visibilidade, certo? A visibilidade aqui, ó, nós temos uma visibilidade da paisagem limpa. Aqui nós vamos ter outro tipo de vegetação entre as árvores, certo? Essa imagem ela mostra bastante os arbustos, porque as árvores já mostra na africana, mas aqui nós vamos ter aqui, ó, as árvores, a castanheira, que é uma vegetação típica aqui do Cerrado, o ipê amarelo, ipê roxo, ipê rosa, né? Tem ipê de várias cores e ele é característico dessa região do Cerrado brasileiro, certo? Aquela árvore do ipê. E aí entre os ipês permanecem esses arbustos aí, certo? E aí nós vamos... Agora, na próxima aula, nós vamos aos biomas de clima temperado, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.